E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez a gente tem nosso convidado, o professor Luiz Bueno. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. A gente vai falar hoje sobre pós-verdade, uma terminologia que não é tão conhecida. A gente estava falando mais que conhecida como fake news, mas que acho que é um tema bastante interessante, mais agora que a gente passou por eleições aqui em São Paulo, em realidade no Brasil total, e acabamos de ter as eleições nos Estados Unidos. Pois é, Marco, olha, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e todo mundo que está nos acompanhando aí, né, para esse nosso bate-papo. Realmente, o termo pós-verdade, ele é um termo que talvez seja mais conhecido fora do Brasil, porque ele nasce, né, no ambiente anglo-saxônico, né, mas ele chega aqui no Brasil mais pelos seus efeitos, né? E a gente está acostumado a pensar em termos de fake news, mas assim, a fake news são as notícias propriamente. A pós-verdade fala talvez de uma mentalidade, de um comportamento, de políticos, de meios de comunicação. Então ela é uma coisa um pouco mais ampla, né? Espero que o pessoal hoje entenda um pouquinho melhor do que se trata aí, né? Vamos tentar ajudar. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante e útil, né, de ter no nosso conhecimento. Professor, eu vou dar um resumo de sua biografia. O professor Luiz Bueno é pesquisador também de filosofia, com uma atuação acadêmica que envolve temas de filosofia política, ética e comportamento. Ele leciona na Fundação Armando Álvarez Penteado, a FAAP, e é coordenador do Núcleo de Filosofia Política no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, em São Paulo. Sua carreira inclui também participação em projetos que exploram desde as grandes tendências do pensamento político, da filosofia moral e da espiritualidade contemporânea. Tá correto? Isso mesmo. Bom, professor, a gente começa pelo começo. O que é pós-verdade e como esse conceito impacta a política mundial atual? Ok, então, Marco, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na história, né, desse termo, que acho que ajuda a gente a entender melhor e quem está nos acompanhando, Sim. Né, seguir aí o raciocínio com a gente. O termo pós-verdade, ele fica conhecido no ano de 2016, quando estão acontecendo nos Estados Unidos a campanha para a presidência do Trump, a primeira vez, né, que ele foi candidato e foi eleito, e na Inglaterra estava havendo uma campanha para que houvesse um referendo que decidisse se a Inglaterra continuaria ou não como membro da União Europeia. Sim. As duas campanhas foram vitoriosas, tanto o Trump foi eleito quanto o Brexit acabou sendo aprovado, né, pela população da Inglaterra. Mas a maneira como essas campanhas foram feitas, elas usaram de um tipo de comunicação pública baseado em ausência de fatos, notícias distorcidas, notícias dúbias, informações falsas. Então, todo um comportamento de campanha, né, que chamou a atenção do mundo todo, e aí os jornalistas, escritores, pesquisadores começaram a pesquisar, a acompanhar essas campanhas, e um termo que já tinha circulado no meio acadêmico surge no meio da mídia nessa época, em 2016, que é o termo pós-verdade. Ele surge como post-truth, né, no inglês. E ele foi tão usado porque assim ele refletia tão bem o tipo de campanha, o tipo de... Que você estava abordando nesse entonces. Estavam? Que você estava abordando e você estava praticando nesse Exatamente. entonces. E assim, em larga escala, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Estava se usando muito. E aí o termo começa a ser utilizado por jornalistas, escritores. Estamos entrando numa época pós-verdade, porque a verdade pouco importa. As campanhas querem simplesmente mobilizar as pessoas a qualquer custo. Então o que importa é dar, por exemplo, soluções simples para problemas complexos. E foi até o ponto de assim, esse termo foi tão utilizado que o dicionário Oxford disse que a palavra pós-verdade seria a palavra do ano de 2016. Nossa, teve bastante repercussão. Muito, assim, foi assim, uma coisa estrondosa, assim, né? Eu até, se você me permite, eu vou ler a definição do Oxford aqui, que eu até anotei para citar corretamente. Então, olha, o dicionário Oxford diz assim: pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos tem menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Então, foi exatamente isso que aconteceu nessas duas campanhas, que a forma como eles elaboraram as campanhas, a comunicação pública, não só em termos de outdoors, em termos de post nas redes sociais, mas as próprias pessoas nas suas falas públicas, o Trump fez muito isso,
houve uma infinidade de matérias de jornal cobrindo, inclusive fazendo as contas de quantas mentiras ele tinha falado naquele ano. E depois, quando ele ganhou, durante o período de presidência dele, que continuou falando mentiras. O pessoal continuou medindo assim, quantas mentiras ele falava por dia nas redes sociais. Uma coisa assim, realmente muito, assim, de muito impacto, não é? Então, o procedimento, aí a sua pergunta, como é que isso impacta na política, né? A gente viu assim, duas campanhas de peso internacional, tanto a presidência dos Estados Unidos quanto a Inglaterra e a sua ligação ou não com a União Europeia, foram vitoriosas. Então, é claro que isso chama a atenção do resto do mundo por ser um método vitorioso. Né? Ele tem lá teve na época já um uso muito específico das redes sociais. Foi uma época que uma empresa ficou famosa, Cambridge Analytica, porque ela que supriu tanto a campanha do Trump quanto a campanha do Brexit com informações do que funcionava nas redes sociais em termos de mensagem. Então, o que engajava, que é o termo mais comum, né, que a gente tem, o termo técnico, né, que é você conseguir que seu público responda favoravelmente a uma mensagem. No caso das campanhas políticas, o que eles foram percebendo é que as pessoas estavam já organizadas em torno de certas crenças, seguiam certas pessoas que tinham certos comportamentos que, para essas duas campanhas, eram bastante úteis. Então, eles pegaram essas informações e transformaram isso em campanha pública. Então, as campanhas públicas, elas utilizaram, né, essa metodologia de não se preocupar em falar a verdade, mas falar de uma maneira que tocasse, sensibilizasse ou engajasse as pessoas. E aí, se você me permite estender mais um pouquinho o meu comentário, Marco, tem um outro detalhe importante no conceito de pós-verdade, que ele não é apenas o tipo de comunicação que se produz. Tem um autor chamado Matthew D'Ancona, que escreve um livro chamado Pós-Verdade, um jornalista que pesquisou muito nessa época, e ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, o que tem de característico na época que nós chamamos de pós-verdade é a reação das pessoas. Então, que políticos mentem, nós já sabemos há muito tempo. Sempre foi. Né? Desde Platão, né? Assim, lá atrás o pessoal, quando começa a escrever sobre política, está dizendo que, bom, verdade e mentira na política são coisas que andam sempre muito juntas, né? Mas o que mudou nessa época? A reação do público. Como as pessoas passaram a reagir ou não reagir à informação falsa ou à mentira pública. E aí que está a grande diferença. Sabe? Professor, e por que você acha que a população não se toma o tempo de poder descobrir se o que se está ouvindo, a informação que chega para a gente, é certa ou não? Então, uma das razões que os pesquisadores levantam, que me parece assim, bastante razoável, é que é um tipo de comunicação que, como ela não está preocupada em falar a verdade, não está preocupada em estimular as pessoas a raciocinarem, a examinarem as informações, ela está mais voltada para o engajamento. O que elas fazem? O que essas mensagens, ou como é que esses publicitários, né, ou esses influenciadores, esses políticos montam as suas mensagens, tocando no sentimento das pessoas. Sim. Então, a mensagem toca, por exemplo, no caso do Brexit, tocava muito no medo das pessoas de perderem emprego para os imigrantes, no medo que os impostos fossem aumentar, porque o custo para a Inglaterra estaria subindo, quanto que a Inglaterra precisava contribuir com a União Europeia, e as mensagens que eram disseminadas diziam assim, está vendo? É por isso que a saúde pública não está tão boa, porque o nosso dinheiro está indo para a União Europeia, lá para Bruxelas. Ou, no caso do Trump, desde aquela época, os imigrantes estão tomando nossos empregos. Nós exportamos nossas fábricas para a China, os chineses trabalham, os americanos não. Então, a pessoa ouve uma mensagem dessa, ela já está sem emprego, está preocupada com o seu futuro, com a sua sobrevivência, aquilo fala e toca nas emoções dela, no medo ou no preconceito que ela já tem, né, nos temores que ela tem, nas inseguranças. Então a reação é muito mais rápida. Então uma das explicações é essa, né, que é uma mensagem mais fácil e que toca não no plano racional das pessoas, mas no plano emocional. E o emocional é que engaja, que faz as pessoas reagirem a partir daquilo que elas já acreditam. Então, uma mensagem com essa característica de pós-verdade, ela mexe primeiramente com os sentimentos, ela simplifica as mensagens e as pessoas, então, ouvem aquilo em que elas já acreditam. E elas ouvem aquilo que elas realmente gostariam de ouvir, mesmo que isso não seja propriamente verdadeiro, mas é aquela sensação de conforto no mundo confuso, no mundo onde a política está sob uma desconfiança muito grande, é mais fácil, né? E ao mexer com sentimentos, você acha que esse futuro representante ou esse representante está sendo empático com os sentimentos, né?
Mas eu acho que também outro fator que pode afetar a isso, porque esse fenômeno de nosso entorno de aceitar qualquer informação que chega e a gente não ir a procurar respostas, ou razões que justifiquem o que a gente informa, também a rapidez com a que a gente vive na atualidade. Porque não é só no âmbito político. A gente consome muita basura, lixo de informação. Sim. Não? Então, e também porque eu acho essa simplicidade de informação. Já ninguém tem tempo de ler um texto que seja um pouco mais amplo nas redes sociais. Uhum. E mais ainda, por exemplo, podcasts como o nosso, que demoram 1 hora, a gente tem que fazer curtos, que às vezes tem mais engajamento de 1 minuto que a pessoa que vai assistir por 1 hora. Então, acho que há pouco interesse também das pessoas de ir a procurar a verdade e se conformam com esse toque sentimental que eles recebem com esses futuros representantes, né? Não, eu acho que assim, isso também é uma outra maneira, e ela é bem própria, né, para analisar o fenômeno, e ela tem a ver com um mundo que depende cada vez mais da comunicação digital. Então, desde que as redes sociais entraram nas nossas vidas, elas foram criando mais ou menos esse hábito nosso da coisa muito rápida, muito imediata, e uma quantidade enorme de informações ou de ofertas, né, de informação, que assim faz com que o público, quem usa todas as formas de mídia digital, sejam as redes sociais, ou seja o WhatsApp, ou essas ferramentas todas, de passar muito rapidamente de uma informação para outra, né? Que é o que você descreveu muito bem. Então, a gente vai lembrar desde a época em que existia uma coisa chamada Twitter, em que você só podia escrever 140 caracteres. Não é? Ele nasce assim. Então, já na época, se avaliava que impacto essa comunicação teria, porque ela se alastrou tanto, era um número tão gigantesco de pessoas do mundo todo que utilizavam aquela forma constantemente, que ela tinha que ter algum impacto na nossa estrutura cognitiva, ou seja, a maneira como nós entendemos o mundo e como nós expressamos esse conhecimento. O impacto na educação, que foi também os jovens que foram se acostumando com essa comunicação rápida, também houve estudos, né, que tentaram entender o quanto isso reduz a capacidade da juventude de desenvolver pensamentos mais complexos, mais, né, longos. E aí nós não temos apenas o Twitter, nós vamos entrar no mundo dos vídeos, do Instagram e mais recentemente o TikTok, são todos, né, vídeos curtos. Então, como é que você engaja, como você, né, também novamente lembrou esse termo que ele é tão, né, próprio nosso tempo, como é que você engaja? Não é por uma longa cadeia de raciocínios. Você engaja por alguma coisa que toque a pessoa, e para tocar a pessoa, de alguma maneira, você tem que mexer com o sentimento dela. De forma positiva ou não. Você vai mexer com qualquer tipo de sentimento. Você quer, por exemplo, engajar pelo medo, ou pelo preconceito. No campo da política, o medo e o preconceito funcionam muito, né? Nas outras áreas, o interesse estético, o interesse afetivo das pessoas, o interesse econômico fala, né? Você quer ganhar dinheiro, então vai lá comigo, não é? Você está com problema afetivo, então vem cá que nós vamos conversar. Ou você está com problema de saúde, eu tenho um método que em 7 passos você consegue. Então, todas as mensagens que mexem com, por exemplo, a autoimagem, né, que as pessoas têm, né? Assim, ou se a pessoa tem uma baixa autoestima, uma mensagem rápida vai mexer diretamente com, eu acho que com sentimentos mais básicos, né? Sim, exatamente. Que é o medo, como você falou, que mais? O amor, a paixão, os sentimentos que a gente tem mais básicos são os mais fáceis de reagir sem passar pelo raciocínio e mais visceral, como a gente fala, né? Exatamente. Então, assim, se isso funciona, como é que isso se transforma, por exemplo, numa mensagem política? Então você já consegue imaginando que tipo de campanha, que tipo de slogan, que tipo de frase as pessoas vão utilizar para conseguir esse efeito no eleitorado, né? Você está perdendo seu emprego por conta do imigrante. No caso do Trump lá, esses mexicanos, esses latinos que estão atravessando o muro, estão roubando o nosso emprego, o seu emprego americano. Então, você mexe com o quê? Com a expectativa de vida da pessoa. Sim. Poxa, se alguém está roubando meu emprego, sou eu que vou passar fome. Não é? Ou aqui no Brasil também, quanto se explorou isso. Ou outra coisa, como por exemplo, se explora no Brasil o medo de que a família brasileira esteja sendo destruída por um movimento A, B ou C. Então você fala, sua família está em risco, porque as pessoas do movimento X querem destruir a sua família, não querem que mais que tenha pai, mãe e filhos.
Para muita gente isso desperta um medo terrível, aí a falta de informação fica em segundo plano. A pessoa, o medo mexe com ela de tal forma que ela nem vai pesquisar, ela já tá capturada pelo medo, né? Então, a mensagem é muito mais rápida. Então, você, como se costuma dizer, você simplifica um problema complexo, ou seja, você oferece uma resposta simples para problemas complexos. Como é que você convence as pessoas dessa resposta simples? Tanto porque você, claro, sintetiza uma ideia, mas porque você mexe com essas emoções primárias, né? E aí, dali para frente, o caminho está aberto, né? Aí você só vai construindo o resto do engajamento, de manter as pessoas nas bolhas de opinião e assim por diante. Também algo que eu percebi muito na política atual, não só brasileira, sino em geral, como você falou, a simplicidade do mensagem. Já não existem debates políticos onde você vê um confrontamento de soluções para problemas complexos. Você vê personagens caricaturescos. Como se chama esses programas? Caso de Família? Sim. Não é mais que o Caso da Família, porque mexem mais com coisas pessoais, opiniões pessoais, que futuras propostas para bem-estar coletivo, entendeu? Você vê um pouco mais a polêmica, incentivar a polêmica, tanto que eu mais ouvi falar do cadeiraço que das propostas que tinham os novos candidatos. Então, isso que a mim me preocupa na política atual. Sim. Não, com toda razão. Se nós avaliarmos a campanha para a prefeitura na cidade de São Paulo, e se nós avaliarmos, vamos pegar aqui como exemplo talvez mais evidente, os debates, né? Sim. E na televisão. Assim, do primeiro ao último, quase que não se mudou o tema. Falou-se praticamente a mesma coisa do primeiro ao último debate. E o que foi falado? Ofensas pessoais, informações Exato. mentirosas, Exato. né? Ataques, ou até um ataque físico, como foi naquele caso lá da cadeirada, né? Você vê que assim, não é? Então, assim, o que os candidatos estavam fazendo nas campanhas é tentando obter, de alguma forma, algum tipo de engajamento com a população. O Pablo Marçal fez isso o tempo todo. Não é? E olha a popularidade que ele ganhou, né? Pois é. Vê que ele foi um candidato que trouxe a experiência dele nas mídias digitais e usou diretamente a mesma metodologia na campanha dele. O que ele faz no trabalho dele, como influenciador, ou alguém que vende cursos, coach, né? Ele usou o mesmo método em toda a campanha dele. Tanto você vê que a última notícia que ele soltou, que foi aquele documento forjado, um documento falso, né, totalmente falso, um ato, inclusive, que está sendo julgado pela justiça, a expectativa dele é que aquela notícia engajasse tanto que ela talvez resolvesse o problema de ele passar na frente do Boulos. Sim. Um documento que, mesmo sendo falso, despertaria nas pessoas algum tipo de medo, desconfiança do outro candidato, que depois, se as pessoas fossem procurar a informação, talvez descobrissem, mas talvez ele contasse o seguinte: o engajamento significa, tá bom, o documento era falso, mas era aquilo que eu queria votar mesmo, então acabou servindo, sabe? A expectativa é que as pessoas normalizassem aquela postagem falsa, como elas normalizam o tanto de coisa que se fala nas redes sociais, talvez as dele mesmo e de outros, né? Que depois as pessoas não ligam muito porque talvez ou não tenha tido um impacto muito grande na vida delas, ou atendeu o interesse delas apesar da coisa ser falsa. Então, de novo, né, o mesmo tipo de jogo, né, com as palavras, com as informações, para engajar as pessoas, de novo, pelo sentimento, né? E o Marçal explorou isso na forma de um discurso agressivo, de atacar a figura das outras pessoas, assim, o que a gente em filosofia chama de argumento ad hominem, né? Então, se você não está preocupado em refutar o argumento, o que é que você faz? Você ataca a pessoa. Claro, isso é o que eu certo? falo. Não há um debate inteligente. Há um debate pessoal. E acho que a primeira coisa que você faz, não leva em um debate político é a vida pessoal, porque isso não interessaria, não deveria interessar. E isso que fica preocupante. Agora, também penso, talvez esse conceito de pós-verdade ganhou esse nome quando mais referido na importância das redes sociais, na opinião alheia.
porque esse uso do sentimento das pessoas para ganhar engajamento político, eu acho que já havia de muito mais antes. Que eu não posso falar em muitos outros países, mas no caso do meu país, se usou muito a imagem do ex-presidente Evo Morales como uma representatividade indígena. Então, Bolívia é um país majoritariamente indígena ou descendentes indígenas, que agora existe uma miscelânea de raças, né? Mas, como não, apesar de que em Bolívia sempre foram uma maioria, nunca foram muito bem representadas no poder. Então, o indígena só foi lá votar porque se sentia fisicamente representado, sem, em realidade, saber se era boa ou não a proposta política, e isso aconteceu durante 20 anos. E muitas coisas foram maquiadas, e a gente não queria ver a realidade, que atualmente estamos vendo atrocidades que estão sendo descobertas em contra desse ex-presidente. Então, o que aconteceu? E isso falamos desde 2004, mais antes. Então, se você me fala de 2016, aí na Bolívia já se mexia com sentimentos desde muito antes. Então, minha pergunta seria, por que ganha essa força no 2016, sendo que de malhar, esse controle dos sentimentos já se veia anteriormente em outros regimes políticos? Então, isso que você está falando faz todo sentido. Assim, a gente falou no comecinho, né, da nossa conversa que o uso da mentira no campo da política é uma coisa que sempre aconteceu. É que nós entramos também num período no mundo moderno em que os meios de comunicação de massa também moldaram demais a forma das mensagens políticas serem transmitidas. Se antes dos meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, antes de assistir no rádio, na época da Segunda Guerra, o regime nazista, por exemplo, usou demais, né, e tal. Mas quando nós chegamos na época do meio de comunicação de massa, como a televisão, ela tem uma moldagem específica das mensagens, sejam elas publicitárias, comerciais normais, ou depois também, quando começaram os debates televisionados, e aí as campanhas que foram para a televisão também. Então, isso você já molda a comunicação pública de um jeito que já não é mais na forma de um debate ou de um grande comício. Porque as mensagens têm que ser rápidas, não é? Ela tem que transmitir muita coisa em pouco tempo, elas têm que convencer as pessoas de forma muito rápida. Então, esse uso da técnica publicitária para conquistar o eleitorado já vem moldando um pouco, né, a forma de comunicação que ela vai cada vez mais para o campo do sentimento. Quando os políticos também se transformam em personagens, vamos colocar entre aspas, né, em produtos, né, no campo do que a marketing. gente estava falando em aula, né? O partido político perde importância e o que mais já ganha é esse representante que usa o partido político só de uma maneira legal para poder chegar no poder. Exato. Então, assim, no caso da política brasileira, a gente ainda tem uma tendência, que talvez não seja só brasileira, mas para nós é uma marca bastante histórica, de nós sermos muito personalistas, né? Nós votarmos muito pouco em projeto de partido, em ideias, e muito mais em pessoas. Então, essa junção, né, de uma tradição política brasileira e mais um tipo de comunicação de massa, cria a figura da personagem, né? Então você tem o grande líder, você tem o pai do povo, você tem o presidente que era um trabalhador, o presidente que era isso, aquilo. Então a imagem que é circulada, de repente não tem nada a ver com a pessoa real. Mas era uma imagem que, como produto político, ele impacta. Então, nós temos aí uma parte da explicação. Mas tem uma outra também, que se a gente lembrasse o que foi a primeira década do século XXI, foi uma década bastante complicada, né? Tivemos o início lá, desde o 11 de setembro, as guerras mundiais, né? Aí você vai vendo, assim, um governo como o americano que se envolve, né, com o país no Oriente Médio de um jeito que não era, assim, não se esperava. A guerra no Iraque, a tentativa de imposição de um regime político num outro país e o que significa em termos de desconfiança de como os líderes trabalham. Aí em 2008 você tem a grande crise, não é, financeira mundial, com os bancos americanos quase quebrando e no caso dos americanos, né, você teve uma ação de salvação dos bancos,
onde foi colocado dinheiro público para salvar os bancos americanos, e a população achou que aquilo foi errado, porque uma parte do dinheiro que foi colocado para impedir que os bancos quebrassem, acabou sendo paga como bônus para os CEOs, que eram contratos que eles tinham, era um direito que eles tinham, mas uma quantidade imensa de dinheiro que vai para o bolso de pessoas em particulares. Então, isso aumenta a desconfiança em relação aos políticos, em relação à classe política. Então, também assim, então será que o que os políticos estão falando para a gente é verdade? Porque olha o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, não é? Então, quando a gente chega ali no 2016, você tem todo esse histórico anterior, né, assim, de descrença da política, de descrença do mercado. O cansaço da população e a falta de confiança que já qualquer outra coisa que você vai sentir alguma afinidade vai mudar, porque uno já tem um conceito de tanto faz. Exato. Porque esses caras mentem, não posso confiar em ninguém. Se chega alguém, não é eu vou votar por tal pessoa, pensar, ninguém vale a pena, vou votar por menos pior. Acaba sendo, né? Não é? É sim. E se esse menos pior, desde cedo na sua campanha, ele consegue esse nível de aproximação, quando chega, por exemplo, no caso do brasileiro, que você tem um segundo turno, por isso que no Brasil se decide muito a eleição que foi o que tirou o Pablo Marçal do segundo turno aqui na cidade de São Paulo, que é o nível de rejeição. Ou seja, os outros conseguiram marcar nele uma condição negativa que a maior parte das pessoas desconfia daquele político, né? Mas aí, assim, pensando em termos de Brasil também, Marcos, a gente chega aqui em 2018, que é quando a gente teve, assim, 2013, as grandes manifestações no Brasil foram uma demonstração de desconfiança dos brasileiros muito grande em relação à classe política. Não, já em 2013, hein? Vê que tanto o Brexit foi em 2016, né? E depois de 2018 nós tivemos também ali um período em que as fake news, as notícias falsas foram utilizadas de maneira assim, demais em termos de campanha política, né? Então você vê que nós temos um processo de desconfiança em relação não só à classe política, mas com a própria desconfiança pública em relação à noção de verdade. A ideia de verdade, as pessoas começaram a se tornar, ou pensar nisso de uma forma muito já desconfiada. O que é essa verdade que estão falando? Será que alguém fala a verdade? Será que as empresas falam a verdade quando estão vendendo produto? Será que um político fala a verdade quando está fazendo campanha? Então, falar a palavra verdade já se tornou também uma coisa que as pessoas... Desgastada. Um desgaste. Sim. Tem muitos termos que sofrem isso, né? A palavra verdade passou por isso também. Claro que não é só esse o problema da noção de verdade. Tem outras razões históricas, mas no campo político, a gente pode ver que esse desgaste vem acontecendo. E aí o que as novas campanhas fazem? O que elas aprenderam com o mundo pós-verdade inaugurado pelo Trump e pelo Brexit? Que a mentira, ou que a meia-verdade, ou que a mensagem simples, ainda que enganosa, funciona. E funciona muito, especialmente no mundo das redes digitais. Então, vê que as campanhas que chegaram até 2018 usaram demais esse procedimento e de lá para cá foram só aperfeiçoando esse mecanismo, usando cada vez mais, não é? E você vê também assim, que as redes sociais elas criaram o que se chama de bolhas de opinião. Não sei se quem está nos acompanhando conhece o termo, né? Mas, ou também... Nicho de mercado se chamaria na parte comercial. Bom, não sei, né? Mas você tem, assim, aquele segmento de pessoas que se aglutinam em torno de alguns interesses. Sim. Ou em torno de algumas crenças. Então, dependendo de quem eu sigo, se eu sigo o Marco, eu tenho um certo perfil do tipo de informação que eu quero, o tipo de coisa que você posta. Então, o algoritmo está medindo o meu engajamento com você. Certo? Então, se tem um monte de gente que segue o Marco, essas pessoas têm um perfil. Vamos ver que perfil elas têm, que outras pessoas elas seguem, então o algoritmo consegue mais ou menos identificar o quadro geral e ele te aproxima de pessoas que pensam mais ou menos como você, que têm o interesse que você. Então, nessas pessoas, não interessa você ficar contestando as crenças que elas já têm, né? Assim, os preconceitos que elas já disseminam. Está sendo alimentado o que você sempre pensou. Exatamente. E isso é preocupante também, porque é o que a gente já falou em outros episódios, quando a gente falava do audiovisual e das redes sociais, os algoritmos te mostram mais o que você pensa e o que você está interessado. E o que acontece no âmbito político agora pensando? Você não vai conseguir ter... um abanico, se chama? Ou seja, várias opiniões e vários... um leque. Um leque, exato. Leque de opiniões, não pode ter sim. um leque de opiniões para você conseguir criar o teu próprio, senão você vai
não evoluir se não fazer um ciclo repetitivo do que você opina. Então, eu acho que isso nos empobrece como pessoa, porque esse intercâmbio de opiniões diferentes, e algo que eu vi muito atualmente na política, falo entre nós pessoas, já não nossos representantes, é a baixa tolerância de ter um debate saudável. Uma vez me perguntaram, no começo do semestre, me falaram, o que você mais gosta do Brasil? Eu falei, gente, tenho muita coisa que eu amo do Brasil. E aí me falou, o que você não gosta? Aí foi mais difícil, porque a verdade, eu sou muito apaixonado por esse país. Mas algo que eu notei muito, porque eu cheguei aqui em 2018. Então, quando estava o Bolsonaro, eu acho que tinha subido, e havia havia bastante intolerância de poder estar alguém que aprova a esquerda e alguém que aprova a direita e ter um debate saudável. Terminavam em brigas, em divórcios, em eliminar seguidores do Instagram. E acho que isso empobrece, porque a gente precisa ouvir a opinião, intercâmbio, diálogo. Se há um monólogo, você nunca vai aprender. Você precisa de um intercâmbio de informação para tirar uma conclusão dos dois lados. Exatamente. Você vê assim, na universidade, acho que é o momento mais importante onde nós aprendemos a nos confrontar com informações, dados ou verdades que não tem nada a ver com o nosso sentimento. Eu goste ou não, eu tenho que lidar com questões, com fatos objetivos, né? Que é isso que a gente vai aprendendo. Mas, se você pensa o mecanismo que impera nas redes sociais, que são os algoritmos, eles funcionam exatamente no sentido oposto, né? Eles querem entregar a informação que você gosta, Exato. que você está disposto a ouvir. Então, sei lá, se você gosta de suco de goiaba, vamos ficar tentando te convencer a gostar de suco de manga. Você gosta de suco de goiaba? Então, tá vendo? Então, eu vou te entregar o suco de goiaba ou a coisa mais próxima disso, não é? Então, não me interessa criar conflito com a pessoa que já está engajada comigo. Exato. Então, se você é um extremista de direita, se você é um extremista de Só esquerda... vai consumir a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem está naquela bolha, as pessoas que eu sigo, quem faz comentário, está todo mundo mais ou menos no mesmo perfil. Então, para quem está querendo transmitir uma mensagem política, é muito melhor. Todo mundo ali tem preconceito contra, não sei, o capitalista, não sei. Né? Então vou falar contra capitalista. Ali os empresários são todos malignos, os empresários exploram todo mundo, então nós temos que ser contra o empresário. Tá bom, então é isso mesmo. Ou o contrário, né? Você é um liberal, você fala, tá vendo, comunista, querem roubar sua casa, querem tirar o seu emprego para dar para outro, querem enfiar agenda. Não é isso. Bom, então todo mundo acredita naquela mensagem, é muito mais fácil. E aí, qual é o efeito mais perverso que a gente pode deduzir disso? É o efeito na democracia. Porque isso que você acabou de falar, Marco, é o espírito da democracia. A democracia é o regime que tenta equacionar as diferenças de opinião, as diferenças de aspirações, as diferenças de crenças, porque ele parte do princípio que todo mundo tem o direito de colocar a sua opinião e seu anseio no debate público e tentar negociar para ver aquilo que é possível fazer. É isso. Agora, se você só tem uma opinião, e se a opinião do outro não é válida, não é legítima, você não aceita que ela exista... A gente não estaria na democracia. Exatamente. Nós estamos em outro tipo de regime, algum tipo de ditadura, alguma autocracia, algum regime totalitário, porque só tem uma opinião que é verdadeira, o resto... Não, então assim, quando você vê nas campanhas as pessoas se manifestando desse jeito, essa esquerda não pode existir, essa direita não sei o quê... Então, se as pessoas não estão dispostas a ouvir o outro lado, elas já estão se distanciando do regime democrático. Elas estão pensando no regime onde só vale a opinião dela. Não é? Por isso que no regime democrático existe essa coisa da alternância de poder. Então, uma hora ganha a direita, uma hora ganha a esquerda, uma hora ganha o centro, né, político, ou ganha os progressistas, ou ganha os conservadores, ou ganha os liberais, e você vai trocando. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam as suas opiniões, têm novas aspirações, de repente tem um desastre natural, as necessidades coletivas mudam, então você tem que pensar em outros projetos políticos. Nós temos que ter esse direito de defender as nossas ideias, dizendo, olha, eu não concordo com você, eu acho que é tal. Bom, vamos no debate público, vamos ver qual é a opinião que que tem mais gente que acredita nela, que gosta dela e que esteja disposto, inclusive, a negociar o que é possível. À medida que a gente vai se distanciando disso, vão ganhando os regimes totalitários, vão ganhando os ditadores, ou o que a gente chama de os autocratas, né? Aqueles que governam por si próprios como indivíduos e não como membros de um partido ou de um movimento político, né?
Esse é o grande risco que nós estamos vivendo hoje em dia. A pós-verdade faz parte da construção desse ambiente polarizado, em que as pessoas não estão preocupadas com a verdade, mas com o sentimento delas, né? E esse sentimento muitas vezes cria as bolhas, né? Cria os núcleos, cria aqueles grupos fechados, em que cada um está num lado do espectro político e você nem quer ouvir o outro, e nem acha que ele tem o direito de falar uma coisa diferente daquele que você já acredita. Aí a nossa situação é complicada. O nosso risco está aí, né, de cair num regime totalitário qualquer. O interessante é pensar que uma rede social e um mecanismo audiovisual que está feito supostamente para unir e melhorar a comunicação entre as pessoas está sendo um sentido contrário, porque como a gente está isolando nossa bolha e não estamos tendo essa predisposição a nos integrar a um todo. Então, e isso eu acho que também é o que alimenta essa intolerância entre nós e essas opiniões tão extremistas. Porque se você alimenta esse pensamento um pouco, sei lá, não sei se é arcaico, mas porque como a gente fala que mexe com sentimentos tão primários, nosso raciocínio fica de um lado e fica essa atitude não racional. Uhum. E cada vez mais existe uma falta de interesse de poder dialogar com uma opinião diferente. Isso, assim, uma das maneiras também da gente pensar isso, que nem se origina no campo da política, é essa nossa sociedade de consumo de tudo muito rápido. E não só de informação, e não só de entretenimento. Hoje em dia, você quer comer, você usa um aplicativo, você quer que em 5 minutos a comida esteja na sua 5 minutos, aquela não exagera, né? Mas se passar mais de 20 minutos, fala assim, o pessoal está atrasado, cadê o entregador, né? É verdade, assim, então, mas... Não é? A gente quer as coisas muito fáceis, muito rápidas, e claro, nós criamos uma sociedade com mecanismos técnicos de mercado em que isso é possível, não é? Então, essa facilidade, ela vem acompanhada de alguns problemas. Então, a gente vai se acostumando com tudo muito rápido, né? Muito simples, muito conciso. E quando a gente chega no plano das ideias, no plano dos valores, das crenças, aí esse mecanismo de rapidez não vale para aquilo. Porque quando você quer pensar, o que é o melhor, o que é o justo para uma sociedade, o que é possível, né, de realizarmos juntos, né, onde todo mundo participa e todo mundo tem o direito de ter uma opinião diferente, porque afinal todo mundo tem direitos, tem deveres, paga os seus impostos, cumpre com as suas obrigações cívicas, então todo mundo tem o direito de expressar as suas ânsias, a sua expectativa, mas a minha expectativa pode ser marcada, por exemplo, pelas minhas crenças religiosas, pela tradição cultural a que eu pertenço, né? Então aí entram os valores. Não é? Então, nesse momento, você simplificar os valores e algumas crenças básicas é complicado, é perigoso, né? Porque mesmo os valores, de repente, eles são um pouco diferentes de um grupo social para outro, não é? De uma tradição para outra. Se elas vivem no mesmo ambiente democrático, todas elas têm que ter o direito de sobreviverem ali, mas todas elas têm que respeitar-se, né? Respeitar o espaço do outro para que a democracia continue existindo e todo mundo possa praticar a sua fé, ter a sua família do seu jeito, ou desenvolver as suas relações afetivas da sua própria maneira. Eu não estou afetando a vida de ninguém, estou cumprindo com as minhas obrigações com a sociedade, então eu tenho direito a um espaço que é meu. Agora, se esse meu espaço não é aceito pelo resto da sociedade, né, começa a ficar difícil. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente produz talvez assim, reestabeleça essa disposição de dialogarmos, de buscarmos a verdade. Isso é um processo complicado, viu? Porque ele vai envolver educação, comunicação Sim. pública, a responsabilidade das figuras que têm mais ascensão sobre a sociedade, os mais famosos, os mais influentes, né? A gente vai precisar que essas pessoas também assumam essa responsabilidade de estimular o debate, estimular a abertura, estimular a tolerância, né? Porque senão o próprio lugar dessas pessoas também em algum momento vai entrar em risco, porque de repente elas estão num espectro político-ideológico que é odiado por quem está no poder. Se eu não tive não o cuidado... vai ter esse espaço para poder entrar em debate. Exatamente. Né? Então eu tenho que preservar a multiplicidade de opiniões e o direito das pessoas terem espaço público, porque uma hora pode chegar a minha vez de ser perseguido. Se eu não defendo agora essa possibilidade, mas eu estou tranquilo porque é o meu grupo que está no poder, e se o grupo que está no poder mudar? E quem entrar no poder foi exatamente o grupo oposto que eu combati? Aí
eu vou entrar em risco, né? Então, tudo aquilo que eu combati, tudo aquilo que eu quis excluir, tudo aquilo que eu quis proibir, vai se voltar contra mim. É isso que às vezes os grupos não pensam quando estão tentando perseguir com leis, com proibições o outro grupo. Ah, então não pode ter rede social, então não pode ter aquilo. Ah, pera um pouquinho. Você está falando porque é o seu grupo que está no poder agora. E se for o grupo oposto que ganha as próximas eleições? Todo esse arsenal que você criou vai se voltar contra você. Exato. Não é? Então, fazendo esse cálculo muito concreto, é que a gente tem que dar pôr um pé atrás e dizer, não, pera um pouquinho. Nós temos que ter um grau de tolerância que sem ele a gente não sobrevive, né? Mas você vê, como é que você faz para que esta mensagem chegue assim, para as pessoas e elas passem a pensar e levar isso em consideração, fazendo o que você está fazendo aqui, né? Trazendo esse tipo de diálogo, disseminando esse tipo de informação, né? Através dos seus programas, né? Dos seus podcasts, as pessoas vão ouvir isso e vão, puxa, quem sabe a gente desperta nas pessoas essa consciência e alguém começa a pensar, pô, mas tem razão, né? Se eu for para o extremo, daqui a pouco o extremo, eu posso ser a vítima do extremismo e não quem está por cima no poder. Né? Exato. Professor, como o uso da fake news se relaciona com a era da pós-verdade na política brasileira? Olha, então, se a gente pensar que a pós-verdade não é apenas a produção da informação, mas é esta tolerância das pessoas, essa indiferença à mentira, à indiferença à falsidade, que pode levar até uma certa conivência, né, da população com a falta da verdade, né? As fake news, e aí eu vou propor aqui para você, Marco, uma definição. Um jornalista brasileiro, um professor de jornalismo chamado Eugênio Butti, propôs já faz uma década atrás, né, que a tradução de fake news deveria ser, em vez de notícia falsa, deveria ser notícia fraudulenta. Porque o falsa pode ser falsa por erro, por engano, mas não é isso que são as fake news, né? Que uma expressão, inclusive, o Trump popularizou, não é? As fake news são notícias que têm a intenção de serem falsas, certo? Elas são falsas intencionalmente. Né? A diferença é a intencionalidade. Exato. Você viu alguma... Se você for falar que é fake, ou seja, que é uma notícia que ela é falsa, enganosa, você fala, como é que ela foi produzida? Aquilo que é produzido por engano do jornalista ou tal, ele é rapidamente corrigido, né? O jornal coloca lá erramos, ou o jornalista fala, não, corrigindo a informação de uma outra matéria, na verdade o que aconteceu foi assim, assado, ou a sociedade cobra, né? Porque é uma informação que foi produzida com um certo erro. Agora, a notícia fraudulenta, ela é uma mentira que de repente é difícil você localizar de primeira mão, ou ela é tão impactante que você pode mais ser eliminada. Assim, ela já causou o estrago. Ainda que você desminta, o estrago dela já está feito, que é o que aconteceu, por exemplo, na época da pandemia. Então, as notícias fraudulentas eram disseminadas porque elas tinham um interesse político por trás. Então, você despertar o medo nas pessoas e depois associar, tá vendo? Isso que eu estou falando é o cara do outro partido que está fazendo. O medo já está estabelecido. Aí eu colo a imagem do outro, né? E aí isso me favorece a minha campanha, favorece minha permanência no poder. Então a resposta é, né, porque a sua pergunta é essa, o mundo pós-verdade torna as pessoas mais receptivas à mensagem falsa e os grupos políticos usam as notícias fraudulentas para manter este medo, manter esse comportamento nas pessoas que as engaje com o seu campo ideológico, com o seu projeto de poder. Então é uma combinação trágica. Trágica é uma boa expressão, viu? Professor, uma pergunta que acho muito interessante. A pós-verdade afeta igualmente todas as ideologias políticas ou há diferenças na maneira como ela é usada? Não, afeta igualmente. Assim, a gente vendo... Se nós pegarmos as campanhas políticas no Brasil, mesmo antes desse período chamado pós-verdade, o uso da notícia falsa teve tanto impacto que, assim, você vê que ela foi utilizada por grupos diferentes. Vou pegar um exemplo aqui, sabe, na campanha em que quem foi eleito foi o Fernando Collor de Mello. A última peça de campanha dele foi montar um circo ali em função de uma relação anterior do então candidato Lula, né? E que ele tinha uma filha e que, bom, eles montaram de tal maneira aquilo como se houvesse uma relação conflituosa, como se fosse uma coisa oculta, né? E o Lula perdeu a eleição. Quem ganhou foi o Fernando Collor com esse tipo de arranjo.
Ou, por exemplo, na época se não me engano, foi acho que da segunda campanha, a campanha da reeleição da ex-presidente Dilma, em que o partido dela fez uma campanha tão mentirosa contra a atual ministra do Meio Ambiente, olha, estou esquecendo o nome dela, meu Deus. Que isso? Gente... Eu acho que vão fazer referência conhecendo quem é a ministra atual. Nossa, me sumiu o nome da ministra, que isso? Mas assim, a campanha foi tão mentirosa, dizendo que ela ia fechar o mercado, que assim, foi uma coisa horrorosa, uma campanha assim suja mesmo. Então você vê, utilizou-se muita notícia falsa para desqualificar que ela era candidata também à presidência, né? Então, assim, é algo que já vem sendo utilizado pelos vários grupos, né, de políticos. Agora a gente tem falado mais porque quem assumiu esse processo, mas especialmente usando as redes sociais, foi a extrema-direita. Então, a gente fala como se a extrema-direita fosse a produtora de fake news. Não é verdade. Né? Todo o espectro político utiliza. Só que o uso mais recente, mais intensivo e que foi mais, vamos dizer assim, capaz de usar as redes sociais para os seus objetivos políticos foi a extrema-direita. Né? Então, o fato de a gente comentar muito da extrema-direita parece que só eles fazem isso, mas não é verdade. Né? Na campanha presidencial do Lula, que estava vendo a disseminação de notícia falsa na época, estava assim, terrível também. Mas ele teve gente que assumiu também o lado da campanha dele, que usou o mesmo método, como se fosse uma vacina, sabe? Ou vamos combater fogo com fogo. Então, ou seja, vamos usar fake news contra eles também. Então, teve algumas figuras, que inclusive estão aí no mundo político e tal, que resolveram usar o mesmo método da extrema-direita para combater. Né? Ver que o método teve êxito, é lógico que vai tentar replicar. Certo, então afeta o espectro teológico de maneira geral. E assim, voltando a uma coisa que nós falamos, afeta por quê? Porque, na verdade, a população está mais suscetível. Para aceitar isso. Exatamente. E aí que é o maior problema. Né? Como os discursos populistas se beneficiam do conceito de pós-verdade para mobilizar eleitores? Olha, o conceito de populismo é que ele é um estilo de fazer política, ele não é propriamente uma ideologia, não é? Ele é um estilo, uma maneira de fazer política. E esta maneira, normalmente, né, pelos estudos históricos que nós temos dos movimentos populistas, eles se baseiam na ideia de que haja uma figura pública, uma personalidade. Essa personalidade, ela se diz representante verdadeira do povo e ela cria uma conexão direta com a população que, vamos dizer assim, põe de lado o Estado, porque o Estado só distancia, né, o líder do seu povo. Sim. Então, para fazer isto, o populista, é claro que ele vai usar mensagens que movimentam as sensações, movimentam os sentimentos, que que atraiam as multidões, que mobilize as pessoas. Né? Então, no nosso tempo, os populistas aprenderam também essa técnica de usar essa comunicação digital, usar essa comunicação também fraudulenta, porque ela torna ainda mais a sua comunicação mais eficaz, ainda mais eficaz. Então, se a gente pegar os populismos do começo do século XX para cá, quando a gente chegou no fascismo, só lembrar, né, assim, como Mussolini mobilizava as massas, como Hitler mobilizava as massas. O líder carismático, né? Exatamente. O populismo no Brasil, se você pegar a era Vargas também, no uso dos meios de comunicação de massa, Vargas não era um populista assim, no sentido tão... não tinha uma mensagem tão simples quanto Hitler ou quanto Mussolini, mas usou os meios de comunicação de massa para engajar, para tentar mobilizar a população brasileira. Não é? E, recentemente, os grandes líderes populistas, né, americanos, europeus, estão usando os mesmos métodos, né, porque já é do estilo deles de fazer política essa comunicação direta, simples, com o eleitorado. Então, o período pós-verdade, as fake news, etc., elas só acrescentaram mecanismos que eles podem usar. Deram maior ferramentas. Exato. Que estão resultando ser muito efetivas. Né? Exatamente. Então, elas alcançam um resultado muito rápido. E um resultado que é muito mensurável. Né? Assim, a importância que os algoritmos têm e essa tecnologia toda tem. São dados exatos, né? Ela consegue medir isso, que se chama hoje, tem alguns autores chamando isso de física social.
Então, você mede o comportamento das pessoas nas redes sociais de forma muito direta e você consegue, inclusive, fazer experimentos, né, de ver, assim, para a reação daquele público, daquela bolha, como é que as pessoas reagiam a certas mensagens. Você mede tudo isso muito com uma precisão muito grande. Então, a ferramenta na mão dos populistas ou de quem está usando essa metodologia é uma ferramenta poderosa, muito eficaz. Né? Professor, então, de que maneira nós, eleitores, podemos nos proteger dos efeitos da pós-verdade nas decisões eleitorais? Olha, então, Marco, essa é uma pergunta também super importante. Assim, nós vimos, especialmente no período da pandemia, em que essa disseminação de informações falsas, negacionismos de todos os tipos, né, foram um problema quase assim de saúde pública, tanto quanto a pandemia. Porque uma informação falsa naquela época podia impedir uma pessoa de fazer um tratamento eficaz ou tomar um medicamento que podia ser prejudicial para ela, além de não combater a doença, né? Então, um movimento que exemplifica o que uma sociedade pode fazer surgiu naquela época quando os grandes meios de comunicação, os grandes jornais, grandes canais de televisão, né, se reuniram e formaram grupos que eles chamaram de grupos de fact-checking, né, checagem de fatos. E se formaram, inclusive, empresas especializadas nisso. Nós temos no Brasil a agência Lupa, nós temos o que agora está integrado numa outra companhia de mídia, que é o Aos Fatos, ou seja, qual era a função desses grupos de jornalistas? Fazer a checagem dos fatos, tanto das notícias, quanto dos discursos dos políticos em campanha. Então, eles publicavam, Aos Fatos, né, que era uma dessas agências, foi checar o discurso do candidato X. Então, isso aqui é verdade, isso aqui é uma meia-verdade, isso aqui é parcial, isso aqui é falso. Mas esses estudos tiveram uma repercussão positiva para os nós eleitores? Então, assim... Ou foi... Não, teve, mas não, assim, é claro que é um combate desigual, certo? Nesse sentido, assim, porque se a mentira engaja tão fácil, é porque as pessoas não estão preocupadas em verificar e tal. Então, o esforço todo é primeiro gerar a informação verdadeira e aí tentar explorar o máximo possível os meios de comunicação para que essa checagem de fatos se dissemine. Então, estou dando isso como um exemplo de como a sociedade brasileira reagiu, tentou reagir a essa disseminação. A outra também, assim, aí é uma coisa que é uma mensagem que tem que chegar aos indivíduos, que a gente tem que ser criterioso com as fontes de informação. Então, como nós estamos fazendo aqui, debatendo, de repente notícias de jornal, postagens de pessoas influentes, tem que tentar ajudar a população a ter essa preocupação de assim como, sei lá, se eu tenho um carro quebrado ou eu estou doente, eu não pego a primeira pessoa na esquina para consertar meu carro, nem para consertar o meu corpo, eu vou tentar, esse mecânico tem reputação, as pessoas conhecem ele, referências, pegam várias referências, alguém já opiniões. consertou o carro lá, já teve problema, e esse médico, né, quem conhece, onde ele estudou, né, assim, que formação ele tem, etc. Então, eu vou fazer uma consulta que eu não conheço pessoalmente, então eu vou buscar a informação possível, né, pesquisa na internet, se aquela pessoa tem reclamação ou não. Não é isso que a gente faz. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer publicamente é levar este mesmo tipo de comportamento também para o mundo da política, não é? Onde a gente vai tentar se informar. Por exemplo, onde é que eu me informo? Tem uma pessoa que eu sigo lá que ele fala umas coisas muito legais. Pera um pouquinho, mas quem é essa pessoa? De onde ele tira as informações que ele usa para emitir as opiniões dele? As opiniões dele têm fundamento? Não é? Então, ele é uma fonte confiável? Então, é uma dúvida bastante razoável. Se eu vou ler alguma coisa, onde eu estou lendo essa informação? Exato. O meio de comunicação que eu estou selecionando... É fidedigno, tem respeito, tem reputação. Não é? Ou por exemplo, um blog onde tem 2 ou 3 pessoas lá que falam o que elas querem, sem checagem, sem verificação, elas não prestam contas para ninguém. Porque tem um mito de que assim, os grandes jornais são agências que têm centenas de jornalistas, todo mundo produzindo mentira para convencer as pessoas. Né? Quando a gente fala, a mídia produz... Essa expressão, a mídia, é a generalização mais absurda que tem, né? Assim, mas a gente usa assim de forma muito solta, assim. Mas se você pensar que um jornalista, ele faz parte de um grupo, né? Ele tem um setor que ele trabalha no jornal, ou é o político, ou é o policial, ou é o esportivo, e ali você tem um editor responsável que presta conta também para um board editorial, né? Então, tem jornais que tem o ombudsman, que é a pessoa que é o crítico interno do próprio jornal, é um jornalista que faz a crítica interna, que é como se ele representasse o público lá dentro. Então, você tem vários mecanismos,
Por exemplo, a legislação pega muito no pé dos jornais, dos canais de televisão, né? Mas não pega no pé dos blogs. Claro. Porque as pessoas falam o que quiserem, né? E não tem quem cheque as informações, quem cobre aquelas pessoas de que elas falem a verdade. Então, o que cabe a nós fazermos? Verificar se a fonte é confiável. Exato. Eu já teve vezes que nas redes sociais eu coloquei, mas essa notícia não é verdade. Aí ele falou, mas é só uma publicação da rede social. O sea, eles não tomam a responsabilidade do que eles estão publicando e simplesmente querem engajamento e seguidores e followers. Acho que o que a gente precisa ter é responsabilidade da informação que chega para a gente, porque a gente já tem uma certa consciência que o que pode chegar pode ser ou não verdade. Então, quando chega uma informação, como você falou, professor, ela é pesquisar outras fontes e outras fontes que podem ter alguma reputação para a gente poder verificar se é verdade. Mais ainda, notícias que são tão importantes e podem influenciar nas nossas vidas como é a política. Exato. Mas a gente está vendo para o nosso futuro, então a gente não pode menospreciar nosso voto, porque às vezes uno fala, mas meu voto vai fazer a referência, mas esse pensamento se dissemina, então já vira uma maioria, né? Ou uma importância, um voto, uma quantidade importante que pode definir. Você vê muito na atualidade, por exemplo, nos Estados Unidos, os porcentagens eram muito parecidos. Sim. Inclusive aqui, quando foi dos governadores, né? Tinham porcentagens muito similares. Prefeitos, está falando agora, essa última... Prefeitos, perdão. Prefeito, que a Bolívia é uma organização diferente. Essa é verdade. Mas muito próximo, né? Alcalde, prefeito, presidente. Entendeu? Então aí eu fico tudo misturado. Mas era muito parecido. Era, acho que 40 e algo, 39, assim. Exatamente. Entendeu? E outro dado que é bastante importante, Marco, o nível de abstenção, ou seja, de pessoas que não votaram. Exato. Ou seja, o desânimo com a política é muito grande ainda, né? Qual que foi a porcentagem de se não me engano, votos? 28%, Nossa. acho que 26% ou 28%. É um número muito alto, se você pensar numa cidade tão grande como de São Paulo. Sim. Imagina se você projeta isso, se for um número mais ou menos nessa linha para o Brasil, para uma eleição federal, para presidente. Se 25% da população não votar. Né? Uma mensagem dizendo o seguinte: não nos interessa o que vai acontecer, quem vai tocar esse país. Eu não estou nem aí para isso, né? Isso é uma atitude assim, que ela é perigosa no sentido que, se isso se dissemina, quanto menos gente vota, mais fácil é para os grupos mais complicados, mais extremistas, convencer os eleitores, né? Então, quanto mais gente votando, pelo menos você teria a chance de que as opiniões diversas equilibrassem o jogo, né? É que no mundo das fake news e nas mídias digitais, esse é um jogo que ele é complicado, né? Mas só pegando uma última coisa que você falou no início da sua fala, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, e quem está nos ouvindo, né, sempre deve pensar nesse sentido. Tudo que eu estou consumindo, de alguma forma, vai afetar a minha vida. No campo político, assim como na mercadoria que eu compro. Não é? Se eu compro um alimento, eu compro um remédio, eu compro uma roupa, um calçado, o que quer que seja, se eu não me preocupo em verificar a qualidade, não é? A referência daquilo, eu posso estar comprando uma porcaria, posso estar comprando um produto falsificado, posso estar comprando uma comida contaminada, não é? Um produto estragado, assim como eu posso estar comprando um político estragado, um político contaminado. É a mesma coisa. Então, no final, são as nossas vidas que estão em jogo. Se a gente sempre pensar nesse sentido que, na verdade, eu estou decidindo alguma coisa que vai afetar a minha vida, da minha família, etc., aí a perspectiva muda, né? Então a gente pode adotar uma posição mais responsável, Sim, né? Na hora que a gente vai fazer uma escolha dessas. Professor, mas você considera que a pós-verdade pode afetar a confiabilidade das instituições políticas brasileiras? Eu assim, não pode, como eu acho que já afetou, Marco. Sim. Já afetou, assim. Até esse dado que nós estamos aqui analisando, né, que é da abstenção, para mim ele é um indicativo disso, sabe? Que há um cansaço das pessoas com a política. Essa porcentagem que não quis participar mesmo. Exatamente. Então, esse cansaço vem daqui. Tem vários fatores, né? Mas, assim, a desconfiança de que nada do que se fale em campanha é muito sério é algo muito complicado. Porque, pense bem, aquilo que os candidatos falam durante a campanha, prometem, fazem planos de governo, se eles ganham a eleição no primeiro dia,
no day one, até como o Trump usou, né, a expressão na campanha dele, se no primeiro dia eles lembram qualquer coisa que eles falaram na campanha, nos planos de governo, se eles levam aquilo a sério. Você vai verificar na maior parte dos candidatos que venceram alguma eleição para prefeito, governador, até mesmo presidente, quanto eles cumpriram daquilo que eles prometeram. Certo? Aí você fala, pô, mais uma campanha, mais gente falando um monte de coisa aqui. Por isso que assim, o debate acaba não tendo nenhuma importância no sentido de discutir questões concretas da vida das pessoas. Né? É mais a questão do engajamento, do combate, né, de pessoa contra pessoa. Porque, na verdade, assim, o próprio público, os eleitores já não confiam muito naquilo que está sendo dito lá. Então, assim, as instituições... E aí, o mundo pós-verdade, uma das razões que os pesquisadores levantaram para essa mentalidade se estabelecer é exatamente este cansaço e essa desconfiança do mundo político. E o mundo pós-verdade só complicou essa situação, só ampliou isso à medida que os candidatos e partidos e pessoas que sabiam entender esse movimento passaram a explorar isso também nas suas campanhas. Né? Então as instituições, olha só o Brasil, quem é que confia no partido político? Quem é que leva a sério a declaração de princípios ou o programa de partido no Brasil? Assim, então, para que servem os partidos? Eu gostei na época que o Lula estava fazendo a campanha dele, que ele falou, pô, hoje partido político é praticamente uma cooperativa de políticos. É um negócio impactante, você fala, mas é verdade, porque os partidos no Brasil servem para defender os interesses dos políticos que pertencem àquele partido. Eles não representam a população. A maior parte dos 32, 33 partidos que funcionavam na Câmara, agora talvez haja uma redução daqui para frente, né? Mas eles quase não representam a população. Aquilo tudo que o Brasil expressou em 2013, da crise da representatividade, continua igualzinho, talvez até pior. Veja que então, tanto Marçal quanto Bolsonaro chegaram à posição que chegaram no campo político, independentemente de partidos. O Bolsonaro tanto fazia que partido pelo qual ele ia concorrer. Nós falamos no começo da nossa conversa, o partido saiu só para legitimar a campanha daquele... O Marçal poderia fazer a mesma coisa que em qualquer outro partido. Se for um micropartido, para ele servia. Ele pegou o PRTB para, sei lá, né, as explicações de por que ele está lá, mas podia ser qualquer um, porque ele não veio do campo político. Né? Então, se o candidato não está preocupado com o próprio partido que ele pertence... É pior com a população. Né? E aí, inclusive, se você olha as campanhas, tem muitos candidatos que não põem nem o nome do partido, se ele faz aquele santinho que eles falam no Brasil, né? Aquele papel, o santinho, né? Que é aquele impressozinho desse tamanho, ou outdoors, né? Às vezes o pessoal não põe o nome do partido pelo qual ele está concorrendo. Então, assim, essa desconfiança das instituições já está aí. Né? O mundo pós-verdade, ele complicou isso e ele está mantendo essa desconfiança, esse distanciamento das pessoas. E aí... Assim, estou falando de instituições, partido como um tipo de instituição. Mas hoje, o Poder Executivo, você fala, confio no presidente, nos ministros, olha o que esses caras estão falando. Eu confio no Congresso Nacional, quando vem o Arthur Lira, ou vem outros parlamentares falando em público, dando entrevistas. Você confia nas respostas que aquelas pessoas estão dando como sendo expressão da verdade? Ou é uma maneira deles expressarem lá os acordos que eles já fizeram? Até a nossa mais alta corte, que é o STF, quanto que as pessoas estão confiando ou desconfiando dos ministros pelo que eles estão fazendo? Né? Então, assim, é uma crise de confiança que nós estamos vivendo assim, no nosso tempo, que ela tem consequências importantes daqui para frente. Né? As instituições, os partidos, né, elas vão precisar reagir a isso, senão não sabemos por onde isso pode, que tipo de consequência pode ter para frente. Né? Eu acho que está virando um círculo vicioso, porque se a gente analisa, tem um não-importismo desse, pode ser chamado não-importismo ou insegurança, desse 20 e tanto por cento que não votou. Tem outro não-importismo dos que sim foram a votar, mas no importismo pela verdade. Então, aí, o que a gente tem? E também tem políticos que não se importam mais por representar e acho que não respeitam ao eleitor. Porque, ao simplificar
as propostas, a simplificar as mensagens, você está menosprezando a sapiência do eleitor e menosprezando a população. Então, quando a gente vê, a política é, como falei, o caso de família, é porque muito disso é responsabilidade nossa. Como a gente vai exigir uma mensagem mais responsável, mais propostas complexas, se agora existe um não-importismo que não vota e outro não-importismo que se basa em sentimentos viscerais. Então, aí já tem consequências graves, né? E eu acho que nós começamos o nosso bate-papo aqui hoje depois de sabermos que nos Estados Unidos Trump foi eleito mais uma vez, não foi Sim, não não reeleito porque pulou. Exatamente. Então, ele foi eleito para um segundo mandato. E o tipo de campanha que ele fez, se o que ele disse é o que ele vai fazer, você pensa, então como é que as pessoas votam naquele tipo de mensagem? Uma mensagem de ódio, uma mensagem de preconceito, uma mensagem disseminando mentiras sobre a população de imigrantes, mentiras sobre grupos, mentiras até sobre seus oponentes, né? Sobre os democratas, mentiras sobre as mulheres, mentiras sobre a origem, né? da Kamala Harris. Mas, assim, olha, se ele levar a sério o que ele mesmo falou, que tipo de presidência ele vai exercer? Porque as pessoas votaram num candidato que falou isso por meses e meses a fio. Fala, realmente, assim, então o eleitorado está num momento em que assim, pouco importa se as pessoas são exageradas, mentirosas. Importa que ele representa a raiva que eu tenho do outro. Bom. Que alimentando o ódio novamente entre nós, né? Pois é. Então, assim... parece que é só mais um presidente. Não, espera um pouquinho, pode ser. A gente não sabe, né? Assim, ninguém tem bola de cristal para saber o que realmente ele vai fazer. Mas, pelo comportamento dele no primeiro mandato e pela campanha dele, você pode pensar, a democracia americana está em risco? E a gente pode pensar que sim. Ele representa um risco para a democracia americana, porque ele pode, em 4 anos, desmontar uma série de mecanismos que garantem o funcionamento de uma democracia como a deles. Não é? E é o que pode vir a acontecer aqui também se... veja que certas coisas no primeiro mandato do Bolsonaro, que ele está inelegível agora, certas coisas que ele queria fazer, se ele tivesse conseguido fazer, a nossa democracia poderia também estar abalada hoje em dia. Não é? E é por isso que os analistas dizem, olha, o segundo mandato de um candidato de perfil autoritário é muito mais perigoso que o primeiro. Veja lá na Hungria o Orbán, né? Ou em outros lugares em que candidatos, presidentes foram reeleitos, primeiros-ministros foram reeleitos, já tendo um comportamento autoritário. Por quê? Porque é um referendo que a população dá para aquele tipo de comportamento, para aquele tipo de linguagem. Então, se ele já vem criticando, combatendo... legitimando, né? Está legitimando. Exatamente. De que essa proposta tem apoio populacional. Ou seja, então quem ganha a eleição, como o Trump agora, tem muito mais coragem para tomar medidas mais drásticas, mais extremistas, porque ele tem ali o apoio da população. O voto popular dá isso para ele, legitimidade, né? Então, combater a democracia americana, ele pode se sentir legitimado, porque foi o que ele veio falando esse tempo todo. Professor, a pós-verdade é um fenômeno passageiro ou já está consolidado como parte de política contemporânea mundial? Até o presente momento, Marco, parece que está consolidado, né? O jeito que os políticos montam as suas campanhas, o jeito que a população vota ou apoia mensagens, campanhas de candidatos que têm esse comportamento, a gente pode dizer, bom, não sei se muda, se permanece, mas isso está mais ou menos consolidado no comportamento de candidatos e de eleitores. Eu tive acesso a umas pesquisas mais recentes agora que estão já indicando que começa a ser notado um cansaço na população. Então, tem muitos americanos que já estão demonstrando isso, europeus, especialmente, ali, acho que a pesquisa que eu vi estava focada em americanos e ingleses, mas é uma pesquisa que já está acontecendo no Brasil também, né? É uma instituição que nasceu na França, tem um pesquisador francês que está cuidando disso, mas ele vem dizendo que
ele está percebendo, e as pesquisas são tanto quantitativas quanto qualitativas. Eles fazem focus groups, né, para medir os sentimentos dos eleitores em relação a quem ele acha que vai ganhar, quem está fazendo a coisa certa. Ou seja, é medida de sentimento mesmo das pessoas, né? Não tanto do voto, da previsão de voto, mas como as pessoas estão reagindo, como elas estão sentindo em relação ao mundo político, etc. E eles estão percebendo isso, que essa campanha agressiva, radicalizada, nestes países, está provocando um cansaço na população. Então, a nossa esperança. Exato. Então pode ser assim. E é interessante, Marcos, só para finalizar essa ideia, que eles viram que a maior parte da população pesquisada não está nos extremos ideológicos, está mais ou menos na parte central, ou seja, assim, quem está entre a centro-esquerda, entre a centro-direita, ou pelo assim, entre um ambiente mais liberal, ou gente que não quer mensagens extremistas, radicais, exageradas, violentas. Por quê? Porque está cansada disso, cansada dessa mensagem, cansada do comportamento dos políticos, cansada das políticas públicas que eles estão fazendo. Então, quem sabe, né? Então, está consolidado? Parece que está, mas nada é permanente no nosso mundo. A gente sabe disso, as coisas vão se transformando, vão mudando, e o que talvez possa provocar uma mudança seja por esse esgotamento da população com relação a esse ambiente. Quem sabe, né? Como você disse, há uma esperança, né? O cansaço pode levar a uma mudança de opinião, de postura. Agora, centrando-nos aqui no Brasil, para culminar, professor, sobre o futuro da política brasileira, o que você vê nas próximas... como você projetaria as próximas campanhas? Porque a gente está falando que aqui 2 anos. Daqui 2 anos. Daqui a 2 anos temos eleições presidenciais. Exato. E eu já vou, se Deus quiser, eu já vou votar. Então eu já preciso como se chama? Palpar os conhecimentos e a política aqui no país para ser responsável com o meu voto. Excelente. Espero que você consiga, que você esteja com a gente lá na urna. Mas assim, Marco, que... Perdão, vou comemorar com feijoada e cachaça. Que maravilha! Excelente comemoração, brasileiríssima. Sabe? Assim, esta eleição à prefeitura, né, no Brasil, as prefeituras no Brasil todo, mostraram uma coisa bem interessante, que ainda que os partidos não sejam propriamente... a prática deles não seja propriamente partidos equilibrados, centro, mas quem mais ganhou voto foram os partidos mais próximos do centro, o centro político, né? A extrema-direita não ganhou tantos votos quanto achou que iria ganhar, né? E também a esquerda também não ganhou, assim, a esquerda, especialmente aquela representada pelo PT, também teve ela foi derrotada nessas eleições, no sentido assim, ela perdeu prefeituras, né, o PT conseguiu uma capital só no Brasil inteiro, ou seja, o que isso indicou? Indicou que no Brasil parece que os eleitores estão preferindo as mensagens mais moderadas. Moderadas, exatamente. E que, assim, na moderação você consegue encontrar uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade, que não acontece quando você está diante de um partido ou de um candidato cuja mensagem é extremista, radical. Você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe se ele vai combater as instituições, se ele vai mudar demais as leis, se ele vai caçar direitos. Agora, partidos que já têm, ou candidatos, né, que já têm um comportamento que você já mais ou menos conhece, se você vota, ainda que não seja o candidato preferido, ainda que seja um cara meio, né, mas ele sempre agiu assim, então eu sei o que eu posso esperar. Sim. Eu lembro que você, em um determinado momento, falou, a gente acaba votando no menos pior, né? Mas em política é uma decisão muito razoável essa, no sentido assim, se o menos pior é aquele mais previsível, aquele que ele fala agora, eu sei que é mais ou menos o que ele vai fazer para frente, eu não vou preferir alguém que eu saiba por onde vai do que assim, alguém que caiu de paraquedas aí, e eu não sei o que vai fazer, o que vai dar na cabeça dessa pessoa quando ela estiver ocupando uma posição de poder. Então, o que as eleições municipais mais ou menos demonstraram que isso é uma postura bastante assim, presente nos brasileiros, muita gente está tomando essa posição, e há alguns candidatos surgindo, tanto no espectro, né, da direita. Eu estou usando essa nomenclatura, tem muita gente que acha que, e eu também começo a desconfiar, que direita e esquerda não fazem muito sentido, entendeu? Mas vou usar só por uma questão assim, didática, né? Tem candidatos à direita e à esquerda que estão numa postura um pouco mais moderada, que estão, parece que assim, tentando marcar uma diferença em relação aos extremos.
tanto à esquerda quanto à direita. Se isso for verdade, e se esses candidatos conseguirem se manter e manter essa postura, isso pode ser positivo para o Brasil nas próximas eleições, né? São pessoas que saem desse, pelo menos assim, se essa extrema esquerda e extrema direita não desaparecem, pelo menos há pessoas, a candidatos que colocam um discurso mais sereno, não é, assim, como se diz, mais prudente, não é? Que talvez seja o que o Brasil precisa para que a democracia brasileira, assim, continue firme, saudável, né? E isso acho que foi um bom sinal. Então, quem sabe? Vamos acompanhar nos próximos 2 anos, né? As eleições municipais no Brasil, elas têm um papel bastante interessante, que elas mais ou menos mostram os arranjos que começam a ser formados em termos de partidos, coligações, quem são os candidatos que se despontam, quem são os partidos que ganham mais relevância, e talvez sinalize o que vai acontecer nesses próximos 2 anos, né? Então, se esses candidatos e essas mensagens se firmarem, há uma esperança de candidatos mais moderados, né, para as próximas eleições. Vamos acompanhar. Professor, muito obrigado. Foi uma conversa muito frutífera e para mim de bastante conhecimento, que eu falei desde o começo. Tinha medo de ficar um pouco calado, porque sobre política brasileira não posso falar muito, mas prometo que nesses 2 próximos anos vou começar a pesquisar mais. Mas eu agradeço muito por sua presença, professor. Meu Marco, eu que agradeço pelo convite, foi uma conversa muito boa, você é um entrevistador excelente. Obrigado. Não, é verdade, assim, porque você pode não conhecer os fatos da política brasileira, mas você conhece como as coisas funcionam, você está ligado em tudo que está acontecendo, então foi uma conversa muito boa, né, assim, para mim também foi um prazer estar aqui, eu espero para quem está nos acompanhando que tenha aproveitado também, né, e divulgue depois, né? Isso é Coloquem verdade. nas redes aí, porque a gente quer que essa mensagem chegue para muita gente. Obrigado, viu? Professor. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Um beijo.